Sábado a todos. Agora eu gostaria que você cumprimentasse o seu vizinho aí da esquerda e da direita, desejando para ele não um feliz sábado, feliz culto. Desejo para ele um feliz culto, tá bom? Mesmo entre nós aqui da plataforma, vamos nos cumprimentarmos. Um feliz culto para você, a única dama aqui da plataforma, né? Eu costumo fazer isto porque, por vezes, alguém diz assim: olha, eu fui em determinado lugar e ninguém falou comigo, então você já não pode mais dizer isto. Alguém falou com você hoje pela manhã. Eu quero primeiro agradecer ao Marcos, conhecido aqui como Marquinhos, né? Que a primeira coisa que ele fez foi pedir uma saudação aos componentes da plataforma, que estava hoje repleta só de gente bonita. Então eu já comecei a me sentir, entendeu? Sou um dos componentes da plataforma, então quando ele veio aqui, olha, uma saudação para os componentes da plataforma, que hoje está repleta de gente bonita. Então eu já comecei me sentindo aqui hoje pela manhã, tá bom? Principalmente estando entre vocês. Só para a gente descontrair, porque eu acredito que a vida ela precisa de uma pitadazinha de humor. E vou lhe dar um conselho. Vez por outra, decida não levar a vida muito a sério, tá bom? Se distraia, curta um pouquinho. E aí, alguém até temperou a garganta aqui atrás. Fui convidado, quero agradecer ao Departamento de Lar e Família pelo convite. Eu impus deixa eu ver aqui, uma norma para que eu estivesse aqui. Que o pastor de vocês, o pastor Caldeirão, estivesse lá no meu distrito. Então, enquanto eu estou aqui, ele está lá na minha igreja central, aqui na Vila União. E nessa manhã eu espero, como disse na oração o pastor Alberto, que Deus fale com você. Achei interessante porque não combinei com o quinteto, né? E eles cantaram aquela música que, em poucas palavras, dava a entender que em algum momento da nossa vida, de repente parece que Deus não está ouvindo a nossa voz. Aí o grupo de louvor aqui cantou aquela primeira música, dizendo que nós precisamos descansar. Eu espero sinceramente, como todo pregador, que a mensagem desta manhã chegue como a voz de Deus ao seu coração. Se isso acontecer, ao terminar deste culto, eu me sentirei alguém que esteve nas mãos de Deus e que foi como vaso usado para que Deus chegasse até você. Que Deus nos abençoe. A nossa meditação desta manhã, eu queria começar contando uma história que ocorreu entre o 4º e o 5º século antes de Cristo. Diz que um jovem chamado Diógenes pegou uma lanterna e, caminhando pelas ruas de Atenas, uma cidade da antiga Grécia, ele, com a lanterna ligada, em pleno meio-dia, no meio da rua, rodando com aquela lanterna, quando alguém achou aquilo muito estranho, aproximou-se de Diógenes e disse: imaginemos que você era o Diógenes da história. Diógenes, o que procuras? E Diógenes, olhando para o seu interlocutor, aquele que havia lhe feito a pergunta, disse: procuro um homem. Procuro um homem. Eu li um pouquinho sobre Diógenes hoje pela manhã, mas acho que isso não seria relevante. Mas o relevante é que quando Diógenes, em pleno meio-dia, na cidade de Atenas, com aquela lanterna, e alguém lhe fez uma pergunta, ele disse: eu procuro um homem. Eu sou pernambucano e acho que aqui há pessoas de outros estados, com exceção do Ceará. Cheguei aqui ao estado do Ceará no ano de 1995. E, claro, cada estado, cada lugar tem seus costumes, inclusive vícios de linguagem, né? Por exemplo, dizem que o pernambucano gosta muito de dizer oxe. Só que assim que eu cheguei aqui, eu percebi, e que é uma coisa notória mesmo entre vocês, que há um hábito muito grande de dizer arriégua.
E eu lembro que eu cheguei mais ou menos no meio da semana, isso era em Quixadá. E no domingo à tarde eles gostam, os jovens lá juntavam com os anciãos e iam bater uma bolinha. E eu lembro que eu ouvi muitas vezes, quando, por exemplo, alguém ia num ataque, né, que parecia que o time tinha tudo para fazer o gol, 3 contra 1. Aí o cara, em vez de tocar, chutava a bola e errava o gol. Aí alguém gritava: "Ai, égua, macho, toca essa bola". Pastor, me diga o que é que tem a ver essa linguagem cearense com a história do Diógenes. Interessante que o termo usado aqui é macho, e macho é sinônimo de masculinidade, de que o cara é um reprodutor. Mas Diógenes procurava um homem. E você sabia que homem é diferente de macho? Homem tem a ver com valores morais, caráter. E macho, como eu já disse, é qualquer um que tem a capacidade de reproduzir-se. O que é um homem? Hernandes Dias, pastor presbiteriano e comentarista de textos bíblicos, ele definiu, olhando para o nosso país como brasileiro que é, ele disse o seguinte: o mundo precisa de homens verdadeiros, homens com uma fé inabalável em Deus e com valores morais inegociáveis. Não quero entrar no contexto, mas olhem para o cenário político do nosso país. É mensalão, é petrolão, e interessante que os investigados dizem: tudo é mentira. Tomara que seja tudo mentira. Tomara que seja mentira que a maior empresa de nosso país não esteja afundada financeiramente. O mundo precisa de pessoas com valores. Eu poderia muito bem citar aquela conhecida frase entre nós adventistas de uma autora, que ela disse assim: a maior necessidade do mundo é de homens, e homens que não se compram e nem se vendem. Não respondam, apenas respirem e pensem. Você que é do sexo masculino que está aqui esta manhã, você é macho ou é homem? Aqui é para a gente pensar um pouquinho. Você já sabe que macho é aquele que tem a capacidade de reproduzir-se, e homem tem a ver com valores morais. Eu vou repetir a minha pergunta para você pensar: você é macho ou é homem? Quero convidá-los, para não ficarmos apenas no contexto filosófico da coisa, a abrir a sua Bíblia, Palavra de Deus, em um dos livros mais questionados da Bíblia, o livro de Jó. Alguns críticos dizem que este livro não passa de uma história que foi contada, mas há um objetivo no livro de Jó, e na série do episódio As Sabedorias, Jó é o primeiro. E eu quero que nós nos detenhamos nesta manhã um pouquinho aqui, durante alguns minutos. Eu estou pregando e olhando ali firmemente para o relógio. Já perguntei que horas o culto termina, e pode ficar tranquilos, nem que eu pregue só 1/10 do sermão, a gente vai terminar na hora certa, tá bom? Embora alguns a esta altura já estejam aí com o estômago pedindo algum alimento, eu quero lembrar-lhes daquela célebre frase de Cristo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E se Jesus estivesse, eu fosse cearense, ele diria assim: nem só de baião de 2 com cará tilápia viverá o homem. Ok? Eu vou tentar, depois de 95, 20 anos no Ceará, já dá para me falar cearês, né?
Com certeza. Pelo menos em alguns momentos a gente vai se identificar muito aí. Jó capítulo 1. Me permitam aí os componentes da plataforma, eu gosto de pregar andando, tá? Acho que eu vou andar a igreja toda hoje pela manhã. Beleza? Posso, né? Tem autorização de vocês. Vamos lá, Jó capítulo 1. Diógenes, na cidade da Grécia, procurava um homem. Mas olha como o livro de Jó começa, capítulo 1, verso 1. Havia o que? Um homem. Jó não era apenas macho. E se você pensa que ser homem não é ser macho, está errado. Mais tarde a gente vai ver. Pense num cabra macho. Lá na casa dele, eu acho que noite sim, noite não, era um abraço, e todo ano era um menino. Tinha 10 filhos. E eu acho que a essa altura ele tinha 10 anos de casamento. Pense no cabra macho. E a Bíblia diz que ele era um homem. E onde morava este homem? Na terra de Uz. Alguém tem uma ideia aqui onde é que fica, ou ficava, a cidade de Uz? Eu fiquei intrigado quando eu li este verso. E eu fui tentar descobrir, meu Deus, onde é que é esse negócio chamado Uz, ou quem era Uz, que é uma cidade antiga, né? Aí fui a uma livraria aqui no centro da cidade e tive a alegria de encontrar este livro. Eu não chamaria ele de livrinho. Este livrão, As Teses de Satanás. E este autor, Hernandes Dias Lopes, ele identifica que a cidade de Uz ficava, ou se fosse dito hoje, né, modernamente, no Iraque. E ele acrescenta aqui um detalhe: a cidade de Uz era uma cidade pagã e voltada à idolatria. Você já ouviu aquela expressão dizer assim: o homem é produto do meio? Mas ele contraria essa filosofia quando ele diz assim: o homem não é produto do meio, ele pode influenciar o meio em que ele vive. E isto fez este homem. Morava numa cidade pagã, mas era um servo de Deus. E aí a gente fica pensando o seguinte: Jó, na sua época, ele foi na contramão da cultura, porque lá era comum todo mundo adorar todos os tipos de deuses. Você que é brasileiro sabe muito bem que aqui a gente tem santo para todos os problemas. Meu jovem, você está sem namorada? Fica tranquilo, Santo Antônio resolve o seu problema. Só conversa com Santo Antônio. Está com problema nos olhos? Fica tranquilo, dia 12 de dezembro é dia de Santa Luzia. Ah, pastor, meu problema é uma causa difícil. Santo Expedito. Há muitos, nós não vamos passar amanhã aqui agora falando de cada situação para procurar cada... Mas interessante é que numa terra em que todo mundo adorava os deuses pagãos, Jó era um adorador de Deus. Eu fico pensando o seguinte: hoje é muito fácil, né? Olha que igreja é esta aqui: central de ar-condicionado, muito conforto, embora talvez alguém diga assim: olha, falta só um acolchoado nos bancos. Aí um grupo de louvor maravilhoso, microfone, toda tecnologia. Mas na contracultura, Jó decidiu andar na contramão daqueles que iam. Então, se para você é complicado hoje adorar a Deus, imagine na época de Jó, quando ele teve que fazer contrário à sua família e a toda a cidade onde ele morava. Eu quero começar aqui dando um conselho para os nossos adolescentes e jovens. Alguns de vocês irão ou estão na universidade. Alguns pais se preocupam e têm medo quando o filho vai entrar na faculdade. Eu quero dizer uma coisa para vocês: o crente que você é na igreja e na sua família, seja lá na universidade. Não deixe que o conhecimento tire os valores espirituais de você. Sabe,
Tem muita gente que se perdeu neste caminho, mas tem muita gente que saiu ileso de toda influência. Agora, é muito fácil ser crente dentro da igreja. É muito fácil adorar a Deus quando tudo é muito confortável. Agora, vai chegar o momento, o lugar em que você precisará adorar a Deus contrariando a todos. E nesse dia vai se provar quem de fato é e quem não é. Na vida de Jó também aconteceu isto. Você viu que eu dividi aí o verso já em duas partes. Agora, o nome dele era, como era o nome do homem que morava lá em Uz? Jó. Há alguém aqui, eu vou perguntar à minha plataforma. Alguém aqui tem uma ideia do que é que significa o nome Jó? Qual o nome do seu garoto? Ítalo? Você, se de repente amanhã descobrisse, estou grávida, e agora um menino, você colocaria o nome de Jó? Não colocaria. Quer me dar uma razão por que não colocaria? Não sei, talvez seja porque é um nome muito pequeno, Jó, Ló. Aí eu não gosto, é particular meu. Ok. Mas o nome é pequeno, não tão lindo, mas o significado fantástico. Eu fui atrás e descobri, numa pesquisa simples, que o nome Jó, e aí você em alguns aspectos tivesse razão até para não colocar, pelo significado que alguns dão, porque vai de Javé é gracioso, ou seja, Deus é gracioso, mas há quem diga também que o nome Jó significa perseguido, mas eu gostei dessa última aqui. O nome Jó, segundo alguns, significa voltado sempre para Deus. Quando uma mulher estava grávida, possivelmente nos dias de Jó, e esta era sua mãe, ficaram ali combinando com o marido: querido, que nome nós vamos colocar nesta criança? Claro, naquela época não tinha como saber antes se era menino ou menina, só na hora que nascia. E aí quando o menino nasceu, eu disse: querida, vamos chamá-lo de Jó, porque este menino vai ser alguém sempre voltado para Deus. Que significado fantástico. E a Bíblia diz que o nome deste homem era Jó. Só que agora ela começa a descrever algumas qualidades deste homem. Vamos à primeira aí. Ele era um homem o quê? Íntegro. Eu fui ao dicionário e ele me disse que íntegro tem o mesmo significado de completo. Então Jó era um homem completo. Digamos que naquela primeira pergunta que eu fiz, você é macho ou é homem? Você diga: pastor, graças a Deus eu sou um homem. Aí agora, com esse significado da palavra íntegro, eu pergunto: mas você é um homem completo? E eu achei interessante que Jó, ele, além de íntegro, você já percebeu que aí no texto tem uma palavra semelhante, né? Qual é a próxima palavra? Reto. Então Jó era um homem completo e reto. Eu fui no dicionário e eles disseram que reto é algo que está numa linha contínua, não tem distorção nem para a direita nem para a esquerda, está sempre. Aí eu, quando vi essa palavra reto, pensei no significado do nome de Jó, disse assim: Jó era alguém que estava sempre em direção de Deus. Agora, Jó era um homem completo. E o Hernandes Dias aqui diz que Jó não tinha máscaras. Se ele estivesse na faculdade, ele era Jó. Se ele estivesse entre os jovens e adolescentes, ele era Jó. E se ele estivesse fazendo um negócio, ele era Jó. E se ele estivesse na igreja, ele também era Jó. Por que alguns de nós às vezes usamos máscaras? Ou somos tipo camaleões, né? Dependendo do ambiente onde estamos, nós somos aquilo que o ambiente determina. Mudamos de cor. Quando eu li isso, eu pensei naquela história que talvez você já ouviu. Um líder de uma igreja estava pregando um sábado pela manhã.
De repente, um caminhão da Graneiro parou em frente à igreja. E viajem comigo agora, um caminhão da Graneiro parando aqui de lado. Quando aquele caminhão parou, logo os funcionários começaram descendo os móveis. E aí o diácono que estava à porta estranhou aquilo, disse: olha, em pleno sábado aqui na igreja, chegando mudança. Aí pediram, como fizeram aqui, né, na questão da placa do veículo: olha, irmãos, tem alguém entregando uma mudança aqui. De quem é esta mudança? Aí uma senhora levantou-se no meio da congregação e disse: é minha. Aí o esposo dela estava lá na plataforma. Ela foi e disse assim: é que, irmãos, deixa eu dar a informação para vocês. A partir de hoje eu estou mudando aqui para a igreja, porque esse meu marido, esse santo que vocês veem aqui na igreja, esse homem aqui é um santo, mas lá em casa isso é o Satanás. Vocês estão rindo, ou riram alguns, mas é sério. Às vezes a religião é usada para encobrir um monte de podres. Eu não tenho autorização e nem vou dizer o que eu soube há poucos dias. Quero resumir, eu até coloquei uma frase aqui, como é segredo de Estado, eu coloquei uma frase aqui só para que você tenha uma ideia. Cuidado, nem sempre o que você vê no palco reflete a realidade dos bastidores. Viaje comigo nesta frase, eu vou repeti-la. Nem sempre aquilo que você assiste no palco reflete a realidade dos bastidores. Nem sempre. Há espetáculos que nós estamos aplaudindo quando deveríamos vaiar. Muitas vezes a religião é um meio para encobrir tantas coisas. Mas Jó era um homem completo, e vocês vão perceber isso. Rapidinho aqui nós vamos adiantar um pouquinho a leitura. No verso 2, diz aí, né? Temente a Deus, fechando aí a leitura do verso 1. E tinha outra qualidade aí: se desviava do mal. Pelo que eu posso entender no pegado de mãos aí, vocês dois aqui, meus jovens, são namorados? Beleza. E você costuma ir quantas vezes por semana na casa desta moça? Uma vez? Uma vez, duas? Quantos aqui são jovens e têm namorada ou namorado? Estão com medo de levantar a mão? Não é o apelo do sermão ainda não, tenham calma. Já está pensando que é o apelo, né? Quantos aqui têm namorado ou namorada? Eu estou vendo que tem alguns com medo de levantar a mão. Aí eu não sei se é com medo do que eu vou dizer agora, mas fica tranquilo. Olha, eu vou tomar por base vocês dois aqui, que foram os dois assim que, apesar que eu vi lá o jogo de mãos aí, eu disse, já cheguei junto, né? Então vamos lá, eu estou pregando aqui, mas eu estou ligado, inclusive naquele pessoal lá de cima, viu? Eu não sou da Globo, mas a gente se liga em você, logo avisando aí. Então vamos lá. Jó se desviava do mal. Quando Jó sabia que em determinado lugar ou situações havia perigo, ele fazia igual a pantera cor-de-rosa, saída pela direita. Aí, pastor, o que é que tem que saber com os namorados? Olhem bem vocês dois aqui para mim, mas imagine agora que todos os que têm namorados ou namoradas estão olhando agora para mim. Um dia, um diretor de jovens foi à casa de uma moça da igreja. Quando ele chegou lá, já era 9 e pouca da noite, que ele precisava conversar com ela. E para surpresa dele, ao tocar a campainha, ninguém atendia. A sala da área estava escura, e lá dentro a porta fechada, e ninguém atendia. Ele tocou novamente a campainha. Pá! Quando ele toca a campainha, de repente, a moça que ele tinha ido visitar sai da área no escuro, abre a porta e liga a luz da área. Quando ela liga a luz da área, diga quem apareceu depois: o namorado da criatura. Vou dar um conselho para vocês dois e agora para todos os namorados: não queiram ir para o escuro.
Ah, pastor, mas Jesus disse que o crente é a luz do mundo. E como luz do mundo, eu tenho que estar na escuridão, que é para iluminar. Dizem as pesquisas, isso dentro da igreja adventista, que a maioria dos jovens casais da igreja tem a primeira relação na casa da moça. Para as moças, olha, tem jovens que pensam ou defendem aquela ideia de que o amor é cego. Assim, então vamos namorar em braille. Braille você só, né? Ó, já estão rindo, vocês já pegaram onde eu quero chegar, né? Eu queria estar aqui só com vocês jovens agora para a peia de 10 não levar sozinho. Aí vem a tal da mão boba, viu, minha filha? Quando ele vier com aquela mão boba, está aqui a minha esposa em algum lugar, eu acho, aqui da igreja. Aí tem uma história da mãe dela, que era uma senhora já de 80 e poucos anos. Ela disse que quando, né, começou a namorar com o então esposo, que é pai da minha esposa, naquela época, que nem podia, eu acho, pegar na mão, não podia nem sentar junto, né? Era um do lado e os pais no meio e tal, a família inteira no meio. Aí disse que o namorado dela teve um passeio, não, vamos na casa de fulano, de compadre X. Aí eles saíram lá, né? Na caminhada, não é que o velho, naquela época muito jovem, quis botar a mão no ombro dela. Disse que ela pegou a mão dele e disse: arreda-te de mim, Satanás. Não precisa tanto, né? Hoje. Mas também não... Olha, gente, Jó se desviava do mal. Meninas, eu vou dar um conselho. Não use muito aquela colônia da Boticário, aquela da Natura, da Jequiti ou da Avon, porque é a tentação dele. Quando ele chega lá, que ele vê aquele cheiro, ele dá vontade de lhe agarrar. Então, em algum momento, faça uma surpresa. Não use nenhuma colônia, tá bom? É para ver se... Aí, mas é sério, Jó era alguém que se desviava do mal. Olha, se há perigo à vista, o melhor é não se aproximar. Porque eu sei que, como crentes que nós somos, a gente defende aquela ideia assim: o Satanás é o tentador, né? E ele usa como arma a tentação. Mas eu creio que muitas vezes o diabo chegou lá assim e disse: olha, Jesus, eu sei que eu sou o tentador, mas não é eu que estou tentando aquele casalzinho de namorado, não. Eu não sei se vocês conhecem aqui aquela expressão: eles estão me futucando com vara curta. Então, meus filhos, não cutuca o cão com vara curta, não. Porque às vezes você está no escuro, aí permite-se acariciar aqui, pegar ali e tal, corta. Faça como a minha sogra, botou a mão em determinada área dessa parte do seu corpo: arreda-te de mim, Satanás. Manda esse cão para o inferno, que é o lugar dele. Tá bom? Olha, eu sou uma mulher Jó, eu sou direita, eu sou reta, eu quero tudo conforme os conformes. Ok? Jó se desviava do mal. Versículo 2, eu não vou lê-lo, porque já fiz o comentário aqui. Nasceram 7 filhos e 3 filhas. Agora no verso 3 diz aí que Jó, resumindo aqui, Jó era um homem muito rico. Pastor, é pecado ser rico? Se você achar que é pecado, ponha toda a sua herança que você tem no meu nome. Não é pecado ser rico. Rico não é defeito. Da mesma forma que pobreza não é virtude. Que às vezes se prega, né? Não, fulano é rico, não vai para o céu, mas o pobrezinho, tadinho, já está lá. Isso é inverdade. Agora tem um segredo, eu não sei aqui quem tem, né? Quem é cheio da grana. Mas deixa eu lhe dar um conselho: não deixe que sua riqueza lhe faça subir a cabeça. Porque tem gente, e até no mundo dos esportes, os meninos aqui devem conhecer um cara que eu vou citar aqui, Adriano, ex-jogador do Flamengo. Meu amigo, você nasceu lá na favela. Aí agora que você ganhou uma granazinha, aí meu irmão, a grana lhe sobe a cabeça e você acaba a sua carreira como jogador
Porque há suspeitas de que você está apoiando o tráfico no Rio de Janeiro. Então o problema é não saber ter dinheiro. Então o problema não é o dinheiro, é não saber ter o dinheiro. Agora, interessante, Jó sabia ter dinheiro, era um homem rico, e a riqueza não o afastou de Deus e nem das pessoas. Não temos tempo, mas se você for ver a história de Jó, Jó era uma bênção. Ninguém que batesse a porta de Jó precisando de algo saía lá com um não ou de mãos vazias. O cara era uma bênção, e quanto mais ele dava, mais Deus o abençoava. Porque tem aqueles ricos que são assim, né? Se alguém chegar a bater na porta dele em pleno meio-dia: moço, me dê aí um prato de comida. Perdoe. Perdoar? Se tem alguém aqui que é mais ou menos, e eu creio que tem jovens aqui que um dia serão o cara da grana. Não esqueça, meu filho, do lugar humilde de onde você veio. E tem gente que não precisa nem ser rico, viu? Basta melhorar uma coisinha, usar um sapato da Sândalos, uma camisa da Dudalina, e aí, né? Era bem simplesinho quando chegou aqui na igreja. Morava lá onde Judas perdeu as botas. Aí foi melhorando, estudando, fez uma pós, um mestrado, salário de 8, 9 mil reais. Aí pronto. Quando aquele jovem que era amigo dele aqui da igreja, agora passa por ele como todo besta, diz assim: vem cá, eu te conheço de onde? Não deixe que os seus valores financeiros molde a pessoa que você é. E vou lhe dar um conselho: não esqueça de onde você veio. Alguns de vocês já nasceram em berço de ouro, outros vieram de um lugar muito simples. Jó não deixou que as riquezas fizessem a cabeça dele. Eu tenho que correr agora para terminar. Está quase na minha hora. Como vocês conhecem a história de Jó, você sabe que depois de alguns momentos aqui, de uma forma muito rápida, o cenário muda. É como num evento ou num show, o palco mudou. A banda X estava se apresentando no palco 1 e agora o show foi para o palco 2. Isso aconteceu com Jó. E na hora que esse show muda de palco, aí então apresenta-se lá o adversário, que a palavra Satanás significa o adversário. E aí ele chega, e aí ele diz para Deus: Deus pergunta, né? De onde vem? Ele disse: eu vim de rodear a terra e passear por ela. A esta altura ele está se sentindo dono da terra por ter enganado Adão e Eva. Aí Deus disse: observastes o meu servo Jó? Olha, outra qualidade: meu servo, alguém que serve a Deus. Você é servo de Deus? Porque lê a história de Jó e vê que ele era servo de Deus. Quem de nós não sabemos disso? Mas a pergunta é: você é uma serva? Você é um servo? Aí Deus faz a pergunta, aí Satanás, é interessante como o autor deste livro, ele faz um comentário que diz que Satanás fez mais ou menos assim: também pudera. Você comprou ele com bênçãos. O cara tem 10 filhos, e pelo menos na segunda versão lá dos filhos de Jó, as 3 meninas dele: minha filha, você é linda, mas você não chegava nem na unha. Desculpa aí, tá? Sua namorada é uma gata, mas não dava nem para começar. As meninas eram as mais lindas do Oriente. E os filhos dele, imagine, os guarda-roupa, tudo lindão. Tudo lindão. Aí Satanás disse assim: também pudera. Olha as 3 filhas, olha os filhos. Outra coisa, deu muita riqueza a ele. Você comprou a adoração dele. Você é um Deus que barganha os seus adoradores.
deixe eu ir e tirar algumas coisas dele para você ver se ele não blasfema de você. Aí Deus vai e diz: pois vai, tira todos os bens. E você conhece a história. Ele vem, e eu achei interessante, me permita voltar aqui de novo ao autor. Ele diz que Satanás atacou 3 áreas da vida de Jó. Qual foi a primeira coisa que ele atacou? O bolso. Tá aqui bonitinho, né? Os de manhã, de paletó, de gravata, lindo. Agora, no dia que tu não tiver um centavo, vai ter pique para vir para a igreja? Aquele dia que você não tiver nem a passagem do coletivo, tiver que vir a pé, tu vem para cá? No dia que teu carro der problema. Todos nós gostamos da zona de conforto, e Satanás sabe disso, viu? Viu, meu crente? Ele sabe que no dia que o teu dinheiro for para o ralo, tu não vai ser o crente que tu és. Pelo menos foi o que ele apostou com Deus. Lembre-se, 3 áreas. A primeira área foi o bolso. Falar nisto, não precisa ninguém comentar aqui. Como é que está a sua vida financeira? A maioria dos brasileiros hoje estão endividados com cartão de crédito. Juro de quase 400% ao ano. E sabe qual é a dica do momento com toda esta crise aí? Não comprar nada. Ah, mas eu quero aquele terno. Adolescentes, escutem o que eu vou dizer aqui. Mamãe, eu quero ganhar no meu aniversário aquele smartphone. Não compre. A não ser que você tenha o dinheiro para comprar à vista. Mas não compre não, que a lei do dia é não comprar nada. Porque há quem diga que nós talvez estejamos entrando numa crise financeira muito grande. Então se segura. Ah, mas amor, está na hora de trocar o carro. Amor, eu tenho até vergonha de ir para a igreja central, porque eu vejo lá, Corolla, não sei o que e tal. E aí a gente com esse fusquinha, amor. Eu estou com o meu financiado, louco para terminar. Além de que quando você compra um carro financiado, todo mundo sabe aqui, paga quase 2. É usando aqui a expressão popular, uma desgraça. Se você puder, não compre nada agora. Talvez algum adolescente: ô pastor, se eu for inspirado para dizer aquilo, agora pronto, meu sonho já foi. Vai chegar a sua hora. Vai chegar a sua hora. Aí Satanás atacou o bolso. Segunda coisa interessante, quando ele atacou os bens, ele não atacou só o bolso, ele atacou os filhos, porque a Bíblia diz que os filhos são herança do Senhor, então é patrimônio. Imaginem agora que Deus os guarde, que vocês tivessem que sepultar nesta manhã os 2 filhos. Só que Jó não foi 2, foram 10. E o pior, esse acidente que houve do avião que saiu de Barcelona na Espanha para a Alemanha, né? Que o avião desintegrou-se. 16 adolescentes e 2 professoras de uma escola. Eu imagino que o velório foi mais ou menos assim: caixão vazio, exposto lá na escola, sem nenhum corpo dentro. No caso de Jó, caiu o prédio sobre eles, esmagou todos os corpos, e ninguém sabia o que era a orelha de um, dedo de outro. Enterraram os pedaços. Olha que quando Satanás atacou os bens, ele atacou o bolso e os filhos. A outra área, a saúde, porque ele volta lá para Deus assim: olha, pele por pele o homem. Aí ele volta, todo cheio de chagas. Ninguém sabe ao certo a doença de Jó. Há uns que dizem que era um câncer de pele, daqueles assim, agressivo. Outros até chegam a dizer que era aquele fogo selvagem. O certo é que o corpo do homem estava todo em ferida. Havia momentos que ele não podia deitar, sentar, dormir. Eu quero pensar uma coisa aqui com você, que eu tenho que dizer isso, porque hoje de manhã, quando eu estava na minha reflexão,
Eu pensei muito nisto e acho que tem alguém aqui precisando ouvir. Você que está ouvindo aqui a história de Jó, está passando por alguma coisa parecida? Então deixa eu dizer uma coisa, eu sei que sua dor está mexendo com você, mas tem um detalhe: está chorando por pouca coisa, viu, meu crente? Tem alguém de manhã que está chorando quando sua dor ainda não é tão intensa, perdendo a fé, deixando de orar, desanimado para vir para a igreja. Você acha que realmente precisa disto a esta altura? Se 10 filhos seus fossem esmagados, se todo o dinheiro acabasse, continuaria você adorando a Deus? Olha, nós não temos ideia, porque diz que tinha momentos em que Jó pegava um caco de telha para se coçar. Hoje de manhã, antes de vir para aqui, demorei, até cheguei um pouquinho aí no limite, porque tive que orar com uma irmã cujo sogro foi levado hoje pela manhã para o hospital de volta, porque o exame de biópsia detectou metástase. Estava sangrando por toda a cirurgia, não havia UTI no São Carlos e a família estava desesperada. Aí tive que orar com eles. Eu não sei pelo que você está passando, mas às vezes eu penso que a nossa fé é tão frágil, muito sensível. Olha, eu fui na igreja, ninguém falou comigo, nunca mais eu piso naquela igreja. Meu Deus! E quando o tempo bom vier, quando as provas aumentarem, eu estou com o pessoal, eu imagino que eles já estão prontos, e agora eu vou encerrar a minha fala, mas eu quero que você preste bastante atenção em tudo que você vai ver aqui agora. É para fechar o culto, tá bom? Quero lhe fazer uma pergunta. Sua fé tem forças para suportar a adversidade? A sua fé está pronta para enfrentar a adversidade? Então agora, vejam com muito carinho tudo que vocês assistirão aqui. Já estão tirando, porque o pessoal vai precisar, né? Obrigado. Eu até pensei em contar com sétima cena, né? Hoje pela manhã, mas aí tem alguém melhores do que vocês, tá? Sétima cena. Estou brincando. É que eles estavam mais disponíveis. E agora, por favor, pena que eu não posso lhe ajudar, tá, meu irmão? Todo esse movimento é santo, tá? Chegou o caminhão da graneira aí para raspeiro? Chegou o caminhão da graneira. Pois é, ele está perguntando se chegou o caminhão da graneira para levar, né? Por favor, assistam com muito carinho o que vocês vão ver aqui agora. Te humilhar porque és crente e crê em Deus, não dê ouvidos, diga apenas que a tormenta vai passar, porque Deus é contigo, contigo. Não se deixe ser levado pela voz do opressor. Ele só sabe acusar. Não se renda porque ele já perdeu. Agora é a sua vez de humilhar.
Não te lembras que ele foi até a Deus dizer que Jó blasfemaria contra o seu Senhor? Se o Senhor deixasse ele consumir todos os seus bens, Jó não aguentaria. Oh, aleluia. Mas o homem que é fiel no seu propósito e teme a Deus não se corrompe, não. Não, não. Deus deixou que o inimigo roubasse os bens do seu ungido. Deixou que o inimigo matasse os seus filhos queridos. Deixou ferir com chagas, porém Jó não deu ouvido. E a sua mulher gritou bem alto: amaldiçoa esse Deus e morre. Como falas uma louca mulher, tu falaste agora contra Jeová. Aceitaste o bem de Deus com prazer, e o mal não queres tu aceitar. Tudo que eu tinha era de Deus, Deus me deu e Ele mesmo tomou. Cai por terra o inimigo de Deus, e louvado seja o nome do Senhor. Do Senhor. Permaneçam aqui, tá? Permaneçam aqui hoje. Deixa os anjinhos aqui, por favor. Gente, está na hora da gente ir para casa, mas eu queria que você, pela última vez, pegasse sua Bíblia aí. Jó capítulo 4. Jó capítulo 4. Ele está perguntando: já acabou? Já? Aí alguns dizem assim: ainda não acabou. Jó capítulo 4. Diante de tudo que você viu aqui, é possível que nesta manhã tenha um Jó aqui, ou mais de um. Você já foi alguém muito brilhante, já ajudou a mudar histórias, e olha só o que um amigo de Jó disse para ele naquele momento de dor. Jó 4, verso 3. Eu imagino que Elifaz chegou para Jó e disse: ei Jó, cara, você tem ensinado a muitos, e lembra daquelas pessoas que estavam bem fraquinhas, e você os fortaleceu, pois as tuas palavras, diz o verso 4, têm sustentado aos que tropeçavam, e até aqueles que estavam de joelhos vacilantes, você o fortaleceu.
Verso 5. Mas agora, Jó, em chegado a tua vez, tu te enfadas, e sendo tu atingido, te perturbas? Dizem que é muito fácil confortar a outros na dor, mas quando a dor é sua. Jó, você que está aqui hoje de manhã, lembra quantas pessoas você ajudou? Mas agora é o momento de suas provas. Você vai reagir a esta situação. Consolou a tantos, mas agora é você que precisa lembrar daquelas palavras que um dia você ajudou alguém. Um detalhe: Deus nunca precisou profetas ou apóstolos para ensinar sequer uma palavra. Já percebeu isto? Você vai para a Bíblia e na Bíblia inteira não há nenhum comentário, nem o próprio Cristo, que disse: lembrai-vos da mulher de Ló, não fez menção à esposa de Jó. Você tem uma ideia de por quê? Se você já perdeu um filho, se tem alguém aqui que perdeu um filho e doeu, então imagina 10 de uma vez. E deixa eu dizer uma coisa para você: Deus, Ele é muito bom, tão bom que respeitou a dor daquela mulher, não lhe atribuindo nenhum pecado, quando na hora do desespero ela disse: homem, deixa esse negócio de Deus e morre. Agora tenha cuidado com uma coisa. Viu a firmeza de Jó? Porque os amigos já tinham abandonado, a parceira também, mas ele foi firme. Não dependa da fé da sua esposa, meu irmão. Fé é uma questão individual. Talvez eu esteja falando para alguém aqui cujo marido não é crente. Não dependa da fé dele. Jovens, vai chegar o dia em que cada um de nós seremos provados individualmente. E não adianta a fé do pastor, nem do diretor de jovem, nem do líder do grupo, nem do coral. É o teste da sua fé. Agora, tomara que dentre nós se levantem verdadeiros fiéis a Deus, dispostos a pagar o preço, porque a teologia popular diz assim: dê para Deus, aí depois você vê o testemunho: olha, eu estava com dívida assim, assim, assado, mas agora tenho 5 pontos alugados aqui no centro de Fortaleza, acabei de comprar uma cobertura por 2 milhões de reais, não é isso que você vê aí? Mas interessante, olha a história de Jó. Não, mas se você está passando por dificuldade, determine. Não aceite não essa situação. Determinar o quê? Você não manda nada. E tudo aquilo, eu não entendo por que aconteceu com Jó, mas teve a permissão de Deus. E Deus, quando Ele decide algo, mesmo que eu e você não entendamos, porque pode ter alguém aqui também que está dizendo: Senhor, eu não sei porque eu estou enfrentando esta situação neste exato momento. E olha, você tem o direito, tá, de ficar se perguntando o porquê, mas talvez para a sua pergunta só a eternidade vai revelar. Só lá nós iremos entender o porquê de algumas coisas.